O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio com grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais altos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Meus prezados irmãos, daqui a 2 meses eu completo 50 anos de vida. O que são 50 anos diante de 2000 anos que nos precedem, que me precede? Há 1950 anos atrás, uma criança entrou no mundo, e nós assim o sabemos, pelos livros que recebemos, que chamamos de livros sagrados, a Bíblia, que acreditamos que as histórias ali contadas são inspiradas por Deus. Antes mesmo de nós nascermos, algo extraordinário havia acontecido para toda a eternidade. Os anjos dizem: não tenhas medo, nasceu para vós um Salvador. Nos salvou de quê? O que de fato recordamos e celebramos nesta noite? Qual a importância desta festividade? Vale a pena sempre ressaltar que a festa mais importante para nós cristãos não é o Natal, mas é a Páscoa.
Embora o vemos ainda pregado na cruz, para termos lembrança do que aconteceu, sabemos que ele ressuscitou. E pelo fato de ter ressuscitado, é que nós olhamos para trás e percebemos como ele entrou no mundo. A festa mais importante para nós é a ressurreição de Cristo, que nos mostra com aquilo que ele não era mais um ser humano comum, mas nele acontece algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Um morto voltar a viver. E não voltar a viver, mas ressuscitar. Nisso nos dá a garantia de que aquela criança que nasceu tinha algo de especial. Que nós, no percurso da história cristã e da humanidade, percebemos que aquela criança era também Deus. Nós cristãos não temos medo de afirmar que Jesus Cristo não era simplesmente inspirado por Deus, iluminado por Deus, escolhido por Deus. Ele era Deus encarnado. Deus é espírito, Deus é eterno. Nunca houve um tempo, fração de tempo, em que Deus não existisse. Deus está fora do tempo. Deus criou tudo que existe do nada. E quem criou Deus? Deus não foi criado, Deus é. Isto vai além da nossa capacidade intelectual e da razão. Muito mais, nós não iremos jamais compreender. É como querer colocar todo o oceano num copo. Jamais conseguiremos fazer. Jamais conseguiremos compreender o princípio eterno de Deus. Deus tudo fez, do nada. Do nada. Assim a matéria surge, do nada. E quando Deus criou a humanidade, criou tudo, algo ele fez à sua imagem e semelhança, que somos nós. Nós, seres humanos, de toda a obra criada divina, nós trazemos algo que nenhuma outra criatura tem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, que não se refere a ter duas pernas. Deus, Espírito, não é humano. Deus assumiu a forma humana. O fato de dizermos que a imagem e semelhança é a capacidade divina, é a capacidade da criação, é a capacidade da razão, do pensar. Nós temos isto que outra criatura não tem. E a nós, imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos à imagem do amor. Deus é amor. O problema é que o ser humano, por razões que nós talvez não conhecemos, somente um dia ninguém sabe no céu, o ser humano preteriu o amor. O ser humano não quis ouvir a voz do seu Criador. E ouviu a voz da criatura. E a partir da serpente, nós então fomos expulsos do paraíso. Nós perdemos esta graça. E com o passar do tempo, tanta maldade entra no mundo, desde o pecado de Caim e Abel, não somente o homicídio, outras tantas enfermidades, tantas maldades, que o ser humano se distanciou tanto da sua essência, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele então resolve vir aqui para ensinar o ser humano de novo a amar. Santo Atanásio, o grande padre da igreja, no século IV, ele vai dizer para nós, na sua obra Encarnação do Verbo, os motivos pelo qual Jesus Cristo encarna. Por que ele veio até nós? Porque o que nós fizemos no princípio
não era possível ser reparado somente pelo arrependimento. O arrependimento de Adão e Eva, dos primeiros, não era suficiente para reparar o dano causado, porque atingiu a essência da natureza humana. Por isso, se Deus não viesse até nós e nos abandonássemos, Ele revelaria ser muito mais fraco e não bom. Mas Deus, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, Ele então se diminui, Ele a kenosis humana, a divina, a kenosis é a aniquilação. Deus renuncia à sua condição divina e entra através do seio de uma mulher, do seio de uma mulher, entra no mundo dos homens. Para quê? Para mostrar aos homens o que é amar. Eu nasci para amar. Nós nascemos para amar. Mas o amor não é o critério que eu imagino. O amor tem um nome, o amor tem uma cara, o amor tem uma forma de ser. E tudo o que aconteceu com ele daqui até ali, tudo foi para mostrar a nós como devemos ser e agir. Ah, mas ele era Deus. Mas em momento algum da sua vida terrena, ele usou do seu ser um privilégio para si. Viveu como um ser humano, como nós humanos. Sentiu fome, frio, tudo o que nós sentimos. E não fez do seu ser uma usurpação. Não teve privilégio algum pela sua divindade. Pelo contrário, assumiu tudo para nos mostrar o caminho do amor. A partir então de Cristo, quando vimos que de fato Ele é Deus ao ressuscitar, nós então passamos a imitar. Ele se torna para nós o caminho, que não existe outro caminho. Os homens então, a igreja primitiva recebe a missão de repetir, de fazer de novo os mesmos gestos de Cristo, para que o máximo de pessoas, ou se não todos, pudessem chegar à compreensão. Deus não faz e nunca fez nada por algo mágico, miraculoso, para poder ostentar o seu poder. Não. Se nós herdamos sem nossa vontade o pecado de Adão e Eva, nós iremos nos salvar pela nossa vontade, pelo nosso querer, nosso aderir a Deus. Se por uma palavra o mal entra no mundo, por outra palavra, a oportunidade de voltar ao paraíso. Hoje nasceu para vós um Salvador. Ele me salva de quê? Das minhas serpentes, dos meus quereres, das minhas vontades, que vão muitas vezes, se não todas, longe do paraíso. Nós nascemos para viver no paraíso. Passado 2000 anos deste acontecido, os homens mais uma vez têm se esquecido do amor. Ou na verdade, têm se colocado no lugar do amor. Hoje, cada um define o que é amor segundo a sua vontade. O amor virou sentimento. Se eu gosto de alguém, é amor. Não importa a forma, o gênero. E colocamos o sinônimo de amor a um prazer de estado de vida. Só que amor é muito mais do que isto. O amor não é eros somente, o amor é ágape. E em Cristo, aqui está a essência do amor. Se de Adão e Eva até Cristo, o homem esqueceu do que é amar, e ele se encarnou, de Jesus até hoje, nós, a humanidade, está esquecendo como amar. Por isso nós anunciamos que ele há de voltar. Só que da próxima vez que ele entrar nesta terra,
entrará em glória, voltará para levar para de volta aos céus aqueles que aprenderam a amar. É urgente nós então entrarmos na escola do amor. Essa escola deveria ser primeiro nossa casa, nossa família, que nem todos tiveram a oportunidade de estar. Muitas vezes as escolas primitivas, as escolas familiares, não foram e não se tornaram uma igreja doméstica. É necessário, urgente, nós aprendermos a amar. Hoje nós louvamos e bendizemos, agradecemos porque nesta noite, há 2000 anos, e hoje, mais uma vez, renasce em nós a capacidade do amor. Hoje, como nós podemos, aos que podem, nos reunimos em família, em amigos, em fraternidade, nos reunimos diante de uma mesa para comer e beber, festejar. Hoje nos reunimos para trocar lembranças, presentes, nos reunimos. E mesmo que alguns estejam chorosos pela distância, pela saudade, pelos falecidos, ainda assim é uma noite gloriosa. Hoje nos mostra como deve ser todo dia. Hoje nós nos tornamos mais leves, hoje nos preocupamos mais com o outro, nos doamos, ajudamos os mais pobres. A mensagem do Natal ainda é presente, mas não pode significar e resumir ao dia de hoje. Temos que a partir de hoje, que Cristo renova em nós esta graça. Ei, eu vim aqui, eu larguei a minha casa no céu, eu larguei a minha natureza, entre aspas, para poder vir até você, para poder te salvar do seu egoísmo, salvar do seu comodismo, salvar do seu materialismo, porque isso não entra no céu, nada disso entra. E se por acaso alguém te machucar, te ferir, te bater, fizeram isso comigo também, e eu que fiz, perdoei. Por isso hoje eu nasço e venho até vocês para dizer, é possível. Não deixe que o mundo, que a serpente do mundo corrompa o seu coração. Não torne o seu coração pedra, petrificado. Pelo contrário, hoje renova em nós uma capacidade. Não tenhas medo, diz os anjos. Hoje nasceu para nós um Salvador. Ele nos salva e nos ensina a de fato amar. E isso aconteceu há 1000, 2000 e poucos anos atrás. E compete nós agora testemunharmos que é verdade. De que maneira eu testemunho uma coisa que eu nunca vi? Como eu posso testemunhar alguma coisa que eu não vi? Eu não vi com os meus olhos biológicos, mas eu vi toda vez que eu coloquei em prática esta palavra. Tudo que aqui está, de modo especial, tudo que Ele nos deixou, tudo que nós colocarmos em prática, nós o veremos. Se eu então praticar o que Ele me pede, de amar, de perdoar, de renúncia, de desapego, de amar a Deus mais sobre todas as coisas, eu o verei. Sim, eu o vejo não só nas atitudes dos cristãos. As atitudes dos cristãos mostram algo, mas Deus está vivo além da minha atitude. Nesta noite, renova em nós a nossa capacidade, o nosso sim. Cristãos, se nós não formos diferentes do mundo, o mundo se perde. Se nós não tivermos atitude diferente, o mundo pode pensar de uma maneira, ser de um jeito, nós não. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo tem a sua cultura, tem a sua justiça, tem a sua lógica, tem a sua polis. Nós vivemos nisto, mas não devemos ser.
porque o que o mundo dos homens oferece não é o mesmo que oferece aquilo que Deus nos mostra. Por isso hoje eu venho para recordar quem eu devo ser. Hoje eu tenho mesa farta, casa, eu tenho tudo, mas ele veio do nada. Veio sem enxoval, veio sem casa, sem nada. E no meio da pobreza, ali se encontra. Tinha todo o poder do mundo, poderia nascer em qualquer palácio, mas não. Mostrou através de Maria e José a simplicidade que devemos ter. E cada vez mais nós estamos apegados, materialistas, vivendo somente para poder ter cada vez mais. Nada contra que tenhamos coisas, mas nós devemos aprender a viver e ser. Ele entrou nu e morreu nu. Nasceu com 2 pessoas e morreu ali com 2, 3, 4 pessoas. No seu velório não tinha quase ninguém. Desprezado, porque no seu nascimento não o acolheram, na sua morte o traíram. Querer ser amigo do mundo é estar rodeado de pessoas. Colidir com o mundo é estar sozinho. Só que nós temos medo da solidão. Temos medo de perder os empregos se nós não entrarmos no sistema da vida. Temos medo de perder as providências, porque devemos entrar como o mundo é. Por isso devemos cada vez mais pedir a graça dessa criança que nos ensine cada vez mais a amar, a desprender. Temos muito ainda que almejar, precisamos de muitos natais, gente. Precisamos de muitos dias como hoje, que infelizmente no mundo dos homens virou um mercado, virou uma oportunidade de vender cada vez mais. Só que cada vez o homem tem se distanciado da sua essência. Quando o homem esqueceu de amar, o amor se encarnou. Se nós esquecermos de amar, ele há de voltar. Quanto mais rápido o homem se distanciar, a paciência de Deus vai chegar a um ponto em que vai ser feita a justiça. Ele está esperando, a cada ano renovando, a cada ano através da igreja, proclamando o Natal, proclamando, mostrando, para quê? Para que nós possamos acordar-nos para o amor. Mas o homem, a sociedade, cada vez mais distante disto. Por favor, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, e chegar no fim do dia, dormir em paz. É o que nós precisamos. Eu digo sempre, como é que eu sei que eu estou amando ou estou fazendo uma coisa certa? Pergunte-se sempre, no meu lugar, o que Cristo faria? O problema hoje, meus irmãos, é que tem tantas pessoas falando de Cristo, cada um do seu modo, do seu jeito. Os cristãos se dividiram cada vez mais. Temos igrejas para todos os tipos e vontades, inclusivas, exclusivas, de parede preta, roxa, amarela, branca, de sapatinho, de fogo ou de cristal. Escolha o que você quiser. Cada vez mais o cristianismo, ou os homens do cristianismo, estão se adaptando à forma do homem, da sociedade. Só que ele não veio agradar. Ele veio mostrar o amor, só que recusaram a forma dele de amar. E devemos nessa noite reconhecer o Deus que tudo deixou para vir até nós. E nós deixamos o quê? O que nós conseguimos deixar pelo outro?
Estamos ocupados conosco mesmo, com nossas vidas, nossas contas, nossas rotinas. Estamos cada vez mais fechados em nossos guetos. Estamos cada vez menos sociais, menos ocupados com o outro. Cristo veio não só para os que o amavam, porque ninguém o amava. Ele veio para todos. Que a mensagem do Cristo, dessa criança, eu finalizo. Racionalmente, para entender isso daqui, não consigo. Imaginar que esta criança criou tudo, criou a natureza, criou tudo. De repente ele se faz criatura. Ele se faz dependente daquele que lhe criou. Ele se torna tão frágil, vulnerável, que ele se coloca na mão dos homens, do que ele criou, para que o homem possa cuidar dele. E nessa relação, ele ensinar a amar. E nós o que fazemos com ele? Não. Eu sei o que é amar. Mais uma vez, o Adão e Eva dentro do nosso coração dizendo: não, eu não preciso de você, eu não preciso da igreja, eu digo para mim o que é certo, o que é errado. Ele diz: não. Que nesta noite renove em nós a nossa fé, a nossa família. Procure estar bem com as pessoas. Sim, as pessoas nos machucam e nós machucamos pessoas. Mas nós não podemos levar isso para a nossa vida. Às vezes devemos dizer como Cristo: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. E que a graça desta noite renasça em nós com toda a vontade de sermos diferentes. Para de se enganar que você ama. Amar é muito mais do que estar ao lado de pessoas que você gosta. Amar é outro, muito mais além. E que nessa noite o Cristo, na sua misericórdia, abra os nossos olhos e nos faça enxergar. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.